A graça e a paz, meus irmãos. Vamos dar início a mais um culto. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração antes de começarmos. Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor preparou. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos permite nos reunir como igreja. Obrigado porque o Senhor nos deu uma igreja que a gente pode vir nos domingos e que a gente pode, durante a semana, assistir o culto online. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus, irmãos? Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão, sempre hei de suplicar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de graça.
Perto de Ti, Senhor, é o lugar onde queremos estar. É o lugar onde nós ansiamos estar todos os dias. Que o Senhor nos mantenha perto de Ti, debaixo de Tuas asas. Em nome de Jesus. Amém. Graça de Jesus sobre teu coração, meu irmão. Adorou, cantou o Senhor? Estou aqui, Curitiba, na casa do meu filho Natan. Nossa, Deus, um frio que o Senhor nos manda. Eu aprendi que a gente não reclama do tempo, porque o dono do tempo, das temperaturas é o Senhor. Mas o frio aqui, Deus criou as blusas. Aqui essa blusa nem é minha, dele, tá frio demais. Eu quero orar por você, pedir aí pela tua vida. Daqui a pouco vai vir a palavra. O irmão Marcos é vocacionado lá no Jardim Hélida, na nossa congregação. O pastor Ismael, ele vai trazer uma reflexão para você. E eu espero que seja a bênção no teu coração, que vai estar aberto a isso. Agora eu preciso que você se concentre nesse momento, nas tuas angústias, nas tuas necessidades. E que em nome de Jesus, o Senhor veja essa dedicação que você tem a acreditar que Ele pode resolver o teu problema. E Ele vai fazer um milagre. Vamos orar. Deus, por favor, como o Senhor tem feito milagre na minha família, e eu tenho visto, e eu peço que o Senhor continue fazendo, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando, Santo de Israel, Pai, daqueles que estão passando por lutas maiores do que as minhas, Pai, em nome de Jesus, sopra a vida, sopra livramento, Pai, de acidente. Vem, Deus, e tira do hospital, tira, Senhor Deus, da situação complicada que os médicos não sabem o que fazer. Cuida das cirurgias que estão para acontecer. Traz vida, eu te peço, Pai. Vida para casamentos, vida para filhos que estão perdidos e confusos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos aí. Irmão Marquinhos Jardim, ele vai ser bênção na tua vida agora. Graça e paz, irmãos. Uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes, vamos orar? Feche teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela igreja que está ouvindo, Deus. Fala com cada um que está nos assistindo agora nessa transmissão. E que essa quarta-feira venha ser diferente, porque a tua palavra vai entrar e vai transformar, vai falar. Eu sei disso, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 40, 41 e 42, tá? Eu quero te convidar a me acompanhar nessa leitura. Assim diz a palavra do Senhor. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Deus abençoe essa palavra no seu coração. Um dos discípulos de Jesus que pode nos ensinar uma lição muito valiosa é André. O apóstolo André não escreveu nenhum evangelho ou epístola. A Bíblia não relata que ele pregou para multidões e nem é considerado papa em algumas religiões. Perdão, irmãos. Ele não está em primeiro lugar na lista que é apresentada nos evangelhos, né? Você vê os evangelhos apresentando uma lista ordenada dos discípulos. O apóstolo André não estava em primeiro lugar nessa lista. Não é o tipo de membro que senta nas cadeiras da frente do templo, mas na última.
é o membro que trabalha apenas para ouvir Jesus dizendo: fez um bom trabalho. Jesus disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se você nunca teve a experiência de se sentar na última cadeira do templo quando você chega para um culto, eu te convido a ter essa experiência. É claro que o lugar que você senta no templo, não estou dizendo que o lugar que você senta no templo vai dizer algo sobre você. O que eu estou dizendo é que os irmãos que estão sentados na frente não conseguem enxergar os irmãos que estão sentados atrás. Mas os irmãos que estão sentados atrás conseguem enxergar os irmãos que estão sentados na frente. O apóstolo André era o discípulo que não gostava de ser visto. Porque todos os momentos que André aparece na Bíblia, ele aparece nos bastidores. Existem poucos relatos de André aparecendo na Bíblia, mas o pouco que é relatado mostra que ele era o tipo de discípulo de Jesus que gostava de ficar escondido nos bastidores. Outro ponto a ser observado é que André aparece fazendo a mesma coisa. Além dele gostar de ficar ali nos bastidores, mas não na frente, é por isso que eu usei essa figura da igreja, dos bancos da igreja, para falar que André ele gostava de ficar atrás, ele gostava de ficar nos bastidores, ele nunca aparece na frente, como outros discípulos, como Pedro ou João. André gostava de ficar nos bastidores. E uma outra característica é que ele sempre aparece fazendo a mesma coisa. Sempre. Além de ficar nos bastidores, ele sempre aparece fazendo a mesma coisa. Na passagem que a gente acabou de ler, mostra que quem apresentou Pedro para Jesus foi André. Quem levou Pedro até o Senhor Jesus foi André. Ainda no Evangelho de João, e eu gostaria que os irmãos abrissem comigo para me acompanhar na leitura, Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-los à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam pouco. E disse André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quem leva esse menino que tem os 5 pães e os 2 peixes até Jesus é André. Mais para frente, no capítulo 12, aí eu não quero que os irmãos abram, mas se ficarem à vontade, podem abrir a Bíblia, mas no capítulo 12, Felipe pede ajuda de André para levar aqueles gregos até Jesus. Tinha alguns gregos que queriam falar com Jesus. E Felipe vai até André e pede ajuda para André para levar esses gregos até Jesus. Sempre que André se destaca na Bíblia, ele está fazendo uma coisa: levando pessoas até Jesus. Sempre que André aparece, ele está levando pessoas até Jesus. Foi André que levou Pedro até Jesus. Foi André que levou aquele menino da multiplicação dos pães e dos peixes
até Jesus. E foi André que ajudou Felipe a levar aqueles gregos até Jesus. O que podemos aprender é que André servia a Cristo levando pessoas até Jesus. O chamado de André era levar pessoas até Jesus. E era assim que André servia a Cristo. Sirva a Cristo, meu irmão e minha irmã, com o seu chamado. Sirva a Cristo com a sua vocação. E o chamado de André era levar pessoas até Jesus. André levava pessoas até Jesus, e quem era reconhecido pelas pessoas não era André, era Jesus. Está entendendo? André não multiplicou os pães, mas levou alguém que tinha o alimento, e quem fez a obra foi Jesus. André levou o menino até Jesus e falou: ó Jesus, esse menino aqui tem 5 pães de brioche e 2 tilápia aqui para multiplicar para o povo, entendeu? Quem leva o alimento é aquele menino. Mas quem leva os donos do alimento é André. André só foi o servo de Jesus. Está entendendo? Quem fez tudo foi Cristo. Mas André só levou as pessoas até Jesus. Servir a Cristo é isso. Fazer o que fazemos de melhor para Jesus ser conhecido. E levar pessoas até Jesus era o que André sabia fazer de melhor. Trabalhar para que Jesus seja conhecido. André era uma sombra de Jesus. Uma silhueta de Jesus. André queria que Jesus ficasse no palco, enquanto ele ficava nos bastidores, abrindo a cortina para Jesus. A palavra que define o ministério de Jesus, de André, é servo. É Jesus no palco. E André abrindo as cortinas para Jesus. É Jesus conhecendo Pedro. É Jesus multiplicando os 5 pães e os 2 peixes. É Jesus levando os gregos. É André levando os gregos até Jesus. E Jesus fazendo a obra. O que define o ministério de André, com certeza, é a palavra servo. André foi um servo. Tem crente, irmãos, que troca a palavra servo pela palavra cargo. Tem crente que só toca na banda se for a voz principal. Não se contente em ser um baterista. Tenho que ser ministro de louvor, entendeu? Se eu não for ministro de louvor, tem alguma coisa errada. Não se contente em ficar nos backs. Tenho que ministrar louvor. Tenho que ser ministro de louvor. Se eu não for ministro de louvor, tem alguma coisa errada. Diácono? Eu? Diácono? Só isso? Tenho que ser pastor. Porque se eu não for pastor, tem alguma coisa errada. Se eu não for de diácono para presbítero, se eu não passar de presbítero para pastor, tem alguma coisa errada. Eu vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta retórica, claro. Você não vai me responder porque eu não vou te ouvir. É só você que está me ouvindo. Então, tecnicamente, é uma pergunta retórica. Por quê? Por que ninguém quer ser zelador da igreja? Por quê? Reflete aí, pensa aí, irmãos. Pensa nessa pergunta. Por quê? Por quê? A resposta, irmãos,
é que a gente trata a igreja como se fosse uma empresa. Mas na empresa que você trabalha, você começa sendo um estagiário ou um aprendiz. De estagiário a aprendiz, você se torna um auxiliar, um assistente. De auxiliar ou assistente, você se torna um analista. De analista, você se torna um líder. De líder, você se torna um gerente. De gerente, e vai subindo a hierarquia. Mas não é assim que funciona na igreja. Não é. Na empresa que você trabalha, você tem um cargo. E na igreja, você tem um chamado. A gente acha que um ministério tem mais valor que o outro. Na empresa que você trabalha, você cresce de acordo com seus méritos. As faculdades que você tem, os cursos que você tem, as experiências profissionais que você tem. E na igreja, você deve crescer sim. Eu não estou dizendo que você não deve crescer, que você não pode ser alguém melhor do que você foi, que você não pode fazer algo melhor do que você está fazendo hoje. Mas todos juntos, numa só graça. Para o crescimento da igreja, entende? Talvez você se torne um ministro de louvor. Talvez não. Talvez você se torne um pastor. Talvez não. Eu não sei onde você vai estar. Não sei, irmãos. Não sei onde você vai estar. Mas eu espero muito que você esteja onde Deus quer que você esteja. Pode ser que você fique surpreso com o chamado que Deus te deu. Mas se o que te deixa feliz é servir a Cristo, então você vai ficar feliz com o que Deus quer de você. Assim como o chamado de André era servir a Cristo, levando pessoas até Cristo. E ele fez o que Cristo, ele fez algo que era o chamado dele, que era levar pessoas até Cristo. E acredite, ele fez isso muito bem. Muito bem. Não pense de jeito nenhum que um departamento é mais abençoado que o outro. Que esse daqui tem mais de Deus do que o outro. Que a igreja fica feliz com esse trabalho aqui, mas esse daqui nem tanto. Uma igreja não pode se basear no status de seus membros, no engajamento social, no parentesco de seus membros, o que a gente precisa ver. Não. O que a gente precisa ver, irmãos, é os trabalhos acontecendo. O que a gente precisa ver é a igreja crescendo. O que a gente precisa ver é Cristo sendo reconhecido através da igreja. O templo com as cadeiras no lugar. O som saindo normalmente. As crianças do IBAME felizes da vida. Recebendo uma palavra dos tios. Sendo cuidado pelos tios IBAME. O trabalho missionário crescendo. É isso que a gente precisa ver. Tudo isso para a glória de Deus. Tudo. Tudo para a glória dele. Tudo para ele. Tudo. No final, a igreja não tem que enxergar você. Tem que enxergar Jesus no negócio. Somos um corpo. Você trabalha no seu chamado, trabalha no meu chamado.
Os outros nossos irmãos trabalham nos chamados de cada um. E a igreja vai crescendo. E no final, quem tem que ser visto é Jesus. É Jesus. Você tem que cuidar da igreja, para a igreja ver Jesus. E não você. Sai do palco um pouco. Sai do palco. Quem tem que ser visto é Cristo e não você. André, de novo, não multiplicou os pães. Quem multiplicou foi Cristo. E quem foi visto foi Cristo. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Você pode ser um servo melhor. Você pode ser melhor do que você foi ontem. Você pode crescer no ministério fazendo o que Deus te colocou para fazer. Quando eu falo de crescer, não estou me referindo à quantidade de ministérios que você cuida. O apóstolo André tinha um ministério só e fazia muito bem. Muito bem. Tinha um ministério só. Essa ideia de que você tem que cuidar de mais de um departamento na igreja para mostrar serviço está errada. Porque você pode estar em um departamento só e fazer um trabalho lindo. Cuidar de departamento, irmãos, não é glamour. É responsabilidade. Coloca isso no seu coração. Cuidar de departamento não é glamour, é responsabilidade. Você pode estar em 10 departamentos, mas desses 10 aí, quantos você faz muito bem? Você pode cuidar de 10 departamentos agora, mas desses 10, quantos você se dedica para fazer muito bem? Porque é isso que Cristo merece. E é dessa forma que a igreja vai crescer. É dessa forma que a igreja cresce. Crescer no departamento que você está inserido é estudar. Seja um músico melhor, estude música. Seja um diácono melhor, estude capelania. Seja um pregador melhor, leia mais. Cresça no lugar onde Deus te chamou. O que adianta você fazer parte do louvor, ainda chegar atrasado no ensaio do louvor, porque estava cuidando de questões de outros ministérios, dos outros 9 ministérios que você faz parte, sair correndo do ministério do louvor, depois ir para o ministério infantil, ficar 6 horas na igreja, 6 por 1 na igreja, cuidando de 9, 10, 12 ministérios que você faz parte. Qual desses 10 ministérios que você faz parte você faz muito bem? Algo, uma coisa só. Qual dos 10 ministérios que você faz parte que você faz muito bem? Porque é isso que Cristo merece. A palavra servo significa escravo. Um servo é um escravo. É uma pessoa que não é livre, mas que obedece às ordens de um Senhor. Queremos servir a Cristo. Queremos andar com Cristo. Mas queremos servir uns aos outros? Tem crente que não quer servir um ao outro, porque não quer ser escravo uns dos outros. Pensar em ser escravo de alguém está fora da nossa imaginação. Tudo porque o nosso ego
não permite que a gente fique abaixo de ninguém. Queremos estar acima. Não é do lado, é acima. Nós não nos imaginamos abaixo de ninguém, a gente sempre se imagina acima das pessoas. Essa ideia de ser escravo do meu irmão e ele ser meu escravo é um absurdo. Na nossa cabeça de pecadores miseráveis que somos, ser escravo de alguém é um absurdo. Sempre dizemos por aí, queremos fazer a vontade de Deus. Mas você já parou para pensar qual é a maior vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer da sua vida? O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para a vida de cada membro da igreja? E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Assim diz a palavra do Senhor. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Esse é o propósito de Deus, para a minha e para a sua vida. Se a gente quer viver em igreja, a gente deve se parecer com Cristo. O propósito de Deus para nossas vidas é se parecer com Cristo. E como podemos ser iguais a Cristo? Como? Que imagem de Cristo Deus deseja que sejamos iguais a Ele? O desejo de Deus é que sejamos iguais a Cristo. Mas como? Como Deus quer que a gente se pareça com Cristo? No que Deus quer que a gente se pareça com o Filho dele? Aí eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse-lhes: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não é assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Deus quer que sejamos iguais a Cristo, servindo a igreja, sendo servo uns dos outros, escravos uns dos outros. Somos instrumentos das ações de Cristo na vida em igreja. É isso que somos. É isso que forma a igreja. Escravos uns dos outros. Servos uns dos outros. André herdou de Jesus
a maior característica de Cristo, a de servir. Se você quer que Jesus seja o protagonista, então sirva a igreja. Se você quer que Jesus apareça, então sirva a igreja. É impossível dizer que é servo de Jesus só porque cuida de um departamento, só porque tem um rótulo de líder e não serve uns aos outros, não cuida do seu próximo. Não dá para se parecer com Jesus se você não gosta de servir o seu irmão. Somos uma igreja missionária, porque entendemos que para fazer missões é preciso que tenhamos um coração de servo. Mais importante que descobrir o seu chamado é ter um coração de servo. Um coração aberto para entender o que a igreja precisa em você. Um coração aberto para o propósito que a igreja entende que Deus tem para você. Um coração que aceita Pedro, Tiago e João do ladinho de Jesus. E eu atrás de Jesus, assim como o apóstolo André. Um coração de servo. O coração de servo entende que não é hierarquia que manda na igreja. É Cristo. É Cristo. E você só vai entender isso se você tiver um coração de servo. Você só vai entender isso se você tiver a maior característica de Jesus, a de servir. E para encerrar, irmãos, eu peço perdão se eu estendi um pouco mais, mas eu gostaria de encerrar. A Bíblia não narra o que aconteceu com o apóstolo André e seu ministério de levar pessoas até Jesus. Mas a Bíblia não narra isso. A Bíblia ela só narra que André teve esse ministério de levar pessoas até Jesus, mas ela não narra o que aconteceu depois com André, como ela narra com o que aconteceu depois com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João, o apóstolo Tiago, enfim. A Bíblia não narra o que aconteceu com André depois. Mas conta a história que André foi para o continente europeu. Por isso, os russos consideram André como santo padroeiro da Rússia, né? Porque André ele foi para o continente europeu. Depois, André foi para uma cidade chamada Acaia, na Grécia, para pregar o Evangelho. A história também conta que ele pregou o Evangelho para a esposa de um governador romano. Esse governador ficou furioso com André, porque sua esposa não queria renunciar à fé em Jesus. Então, ele mandou que o apóstolo fosse crucificado. André foi crucificado numa cruz em forma de X e ficou pendurado lá por 2 dias. E todos que passavam perto da cruz, ele dizia para buscarem a salvação em Jesus. Irmãos, vê se não é uma história bonita. Até o fim, André cumpriu o chamado dele, de levar pessoas até Jesus. Naquela cruz, André dizia para as pessoas, naquela cruz em forma de X, André dizia para as pessoas, busquem a Cristo, busquem a Cristo, busquem a Cristo. Até o fim, ele seguiu esse ministério e levou pessoas até Jesus. Esse foi o chamado de André. Eu quero te fazer 2 perguntas antes de eu encerrar. Qual é o seu chamado? De que forma Deus quer que você seja escravo e sirva a igreja? Qual é o seu chamado e de que forma Deus quer
que você sirva a igreja. Do mais, seja um servo e seja igual a André. Sirva a Cristo. Bênção, Marquinhos, foi bênção na tua vida? Eu creio, foi bênção no teu coração. Não ele, mas o Espírito Santo do Senhor. E agora, em nome de Jesus, vamos orar pelo fim desse culto. Que o Senhor Deus seja contigo de maneira especial. A luz apagou aqui. De maneira especial, né? O Senhor seja contigo agora. Deus Todo-Poderoso, vem ser conosco no restante do dia. Nós temos apresentado 5 nomes ao Senhor. Ser com esses nomes. Ser com essas pessoas, Pai, que estão longe ou não te conhecem. Que elas se entreguem a Ti, em nome de Cristo Jesus. E Deus Todo-Poderoso, a palavra semeada, o louvor cantado, estimularam a fé. Que essa fé só cresça. Eu peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe.